Paz do Senhor, irmãos. Pode assentar, por favor. Glória a Deus. Todos receberam uma folha? Receberam? Amém. Isso aqui não é nada para que seja uma regra de oração, porque nós oramos por aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Mas eu pedi autorização para o pastor Wesley hoje para compartilhar. São 21 motivos de oração que há mais ou menos uns 5, 6 meses atrás o Espírito Santo colocou no meu coração e eu escrevi esses motivos, e cada um dos motivos, os irmãos vão perceber que tem um versículo referente a cada pedido. E os irmãos também vão reparar que são pedidos espirituais. Não tem nenhum pedido aqui que nos faz ficar presos às coisas da terra. São coisas espirituais que nós precisamos. Então fica aí uma sugestão, não é nenhum modelo engessado, obviamente, mas é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu, como falamos sobre oração semana passada, e Deus me despertou para algumas práticas, que a gente esquece. A gente vai se envolvendo com tantas coisas que não deveriam ser envolvidas, e infelizmente às vezes a gente esquece das prioridades, e as prioridades precisam ser as coisas do reino de Deus. Esse mês nós falamos sobre a verdadeira adoração, introduzimos sobre o que é a verdadeira adoração, o seu sentido bíblico, o seu sentido pelo qual Deus se agrada. Falamos sobre a oração individual, a oração coletiva. Falamos sobre os elementos da adoração: oração, louvor, leitura da palavra, exposição da palavra, testemunho, contribuição financeira. Semana passada nós falamos sobre a oração, uma prática extremamente necessária, porque nós vamos falar com Deus, nós vamos expor as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos projetos, para que Deus possa tomar a nossa voz e analisar aquilo que estamos pedindo, e obviamente, como um excelente, perfeito e imutável Pai, Ele só nos vai responder a oração que Ele considera que será de bom proveito para nós. Algumas coisas que nós pedimos, Ele não realiza, porque Ele sabe que lá na frente não vai dar certo. A gente pode achar que naquele momento precisamos, mas lá na frente, aquilo que você acha que é necessário hoje, pode ser que venha a ser um tropeço para nós. Por isso que Deus analisa as nossas palavras e Ele nos concede aquilo que na sua soberania Ele entende que é necessário para nós. Eu quero, antes de falar sobre o jejum, que é uma prática que, infelizmente, nós deixamos de praticar, e é por isso que o Espírito Santo nos chama a atenção hoje à noite. É por isso que nós ouvimos, às vezes, irmãos, uma mesma mensagem várias vezes. Sabe por quê? Porque a nossa mente é esquecida. A nossa mente não se lembra das coisas que nós ouvimos, por exemplo, há um ano atrás. Então o Espírito Santo traz alguns ensinamentos para nós novamente, para que a gente recomponha a nossa vida de adoração, que deve ser a única prioridade da nossa vida, adorar a Deus. E eu quero exaltar o nome do Senhor, porque eu comecei numa nova empresa há 4 meses atrás, como gestor predial de um condomínio em Campinas, e para que eu me qualificasse mais, eu julguei necessário que eu fizesse um curso que chama Síndico Profissional, que é um curso que abrange toda a área administrativa, financeira, contábil, enfim, de um dia a dia de um condomínio. E eu fiz várias pesquisas, mesmo online. Eu não gosto muito de coisa online, particularmente eu não gosto, eu prefiro presencial, acho que eu presto mais atenção. Essa é uma coisa minha, cada um tem a seu perfil. Então eu procurei alguma coisa, enfim, para encurtar a história, os preços eram
não eram compatíveis, eu não pude fazer até então. Só que um dos sites, você sabe que hoje quando você coloca um site, o seu e-mail em qualquer lugar, as pessoas descobrem o seu e-mail e começam a te encher de várias propostas. E uma das empresas que eu tinha solicitado o orçamento, enfim, me mandou um zap hoje, dizendo assim, você foi contemplado, a gente não acredita muito nessas coisas, né? Você foi contemplado, eu falei, meu Deus, tem coisa errada nesse WhatsApp. E no final ela fala assim, com uma cortesia para que você faça o curso que você nos contactou há uns meses atrás. E eu falei, ainda respondi assim, mas que cortesia que é? Alguma porcentagem só? E ela falou, não, o seu curso será 100% por nossa conta. Então Deus faz essas coisas, e eu entendo mais uma vez que para mim foi uma área muito nova, né? Minha área ela é administrativa, financeira, RH, enfim, e essa área para mim foi uma novidade muito grande, e Deus tem me abençoado muito, eu quero adorar a Deus por então dia 12 e dia 13 agora de setembro, estarei o dia todo fazendo esse curso para a honra e para a glória de Deus. Jejum, uma palavrinha tão curta, mas que tem um efeito muito poderoso nas nossas vidas. Primeiramente, eu quero te incentivar hoje à noite, se você nunca fez jejum, se você nunca tirou um tempo especial, o jejum, ele é ensinado nessa linha, um tempo especial, unicamente e exclusivamente para Deus, que você faça isso. É uma bênção, a gente se fortalece, a gente se agiganta na fé. Por quê? Por um só motivo, porque o jejum nos aproxima daquele que pode todas as coisas. O jejum nos aproxima de Deus. E o jejum, ele precisa ser uma prática constante de quem serve a Deus. É uma necessidade. Nós precisamos cultivar o jejum. Se eu não jejuar, eu não vou ser salvo. Se eu não jejuar, Deus não vai me abençoar. Não, não é por essa linha que você precisa pensar. Deus não é um Deus que nos limita por alguma coisa que nós fazemos que é necessário. Mas quem quer intimidade com Deus, quem quer descobrir algumas coisas a mais, né? Porque existem as pessoas que fazem o básico e existem as pessoas que fazem com excelência. Então a oração, o jejum, a leitura diária, profícua, atenciosa, ela nos coloca num patamar de excelência, nos tira do básico. E quanto mais excelente nós somos, com a graça de Deus, obviamente, pela sua misericórdia, pelo seu poder, mais nos aproximamos a Deus. E qual é o pai? Que quanto mais um filho se aproxima dele, recebe seu carinho, não tem prazer em abençoar o seu filho. Então o jejum ele nos aproxima de Deus. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus sobre a prática e o que aconteceu de extraordinário, de sobrenatural, quando vidas, nações, uma nação, um povo todo, que foi o caso de Esther, se propôs a buscar a Deus, buscando uma resposta de Deus através do jejum. Temos também o exemplo do rei Josafá, que foi transparente a Deus, estou com medo, não sei o que vai acontecer, não sei o que fazer, mas os meus olhos, a minha fé, a minha credibilidade, a minha adoração continuará posta em ti. E a Bíblia diz que ele colocou a nação para jejuar e orar, e você conhece o que Deus fez, o livramento sobrenatural que Deus concedeu ao seu povo. Nínive, livro de Jonas também, vários exemplos nós temos na Bíblia sobre este ato. Eu não sei os irmãos, mas eu me fortaleço muito no jejum, muito. Para mim é uma experiência que eu tenho assim com Deus,
que realmente é algo sobrenatural, e Deus tem abençoado, Deus tem feito grandes coisas. A Bíblia diz: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Obviamente, irmãos, que não é uma regra, mas se você atentar para o versículo, o clamor a Deus é a última palavra do versículo. Ele inicia o versículo dizendo: santifica e jejua, santifica e se separa, santifica e adora a Deus, santifica a sua vida, coloca proibições na sua vida, coisas que não agradam a Deus, porque tem pessoas que quer clamar, e até pode, porque ninguém vai ser impedido de clamar, mas que quer entrar na presença, ou estar na presença, ou permanecer na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Santifica, jejua, se consagra, esquece um pouco das coisas do mundo, se projeta em Deus, para que Ele possa nos enxergar e ouvir o nosso clamor. Repito, não é uma regra, não é que Deus só vai ouvir se eu fizer o jejum, mas é necessário que você jejue, que você se abstenha, que você discipline o seu corpo, que você negue alimento para o seu corpo em alguns momentos, para que o nome do Senhor seja mais estabelecido na sua vida, na sua mente, que você pense mais nas coisas do alto e nos privemos um pouco mais das coisas da terra. Atos 13, 2, 3 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, tomando decisões em uma vida de consagração, tomando decisões em uma vida de adoração a Deus, tomando uma decisão, privando dos momentos terrenos que às vezes tentam influenciar as nossas decisões, os nossos argumentos, mas quando nós estamos somente em Deus, nós iremos ouvir somente a voz de Deus, e a voz de Deus não falha, a voz de Deus não erra, a voz de Deus nunca vai te mandar ir para um caminho ou tomar uma decisão que não será uma decisão de Deus, porque a voz dele é perfeita. E nós, quanto mais nos privamos das coisas da terra, quanto mais nos abstemos das coisas da terra, quanto mais nos separamos para Deus, vai ficar mais fácil o quê? Ouvir a voz de Deus. Menos ruídos irão atrapalhar aquilo que Deus tem para falar conosco. Então, o valor de um jejum, infelizmente, é um valor que tem se perdido. Tem se perdido. E nós não temos mais tido essa disciplina com o nosso corpo. O brasileiro, ele é bastante indisciplinado. Isso é cultura nossa. Não é maldade, não é que nós projetamos, é uma cultura da nossa nação. Vamos começar tal coisa, daqui a um mês você já não está mais lá. Esse ano, eu até imprimi aqui o calendário, vou ler a Bíblia todos os dias. Na segunda semana você já não está lendo mais. Vou emagrecer, desiste. Vou fazer um curso, não conclui. É disciplina nossa isso. Ou melhor, é indisciplina nossa isso. É cultura do brasileiro, infelizmente. Começa a ler um livro, para na metade. Então o jejum é uma disciplina. Nós precisamos disciplinar a nossa vida de comunhão, de adoração a Deus e colocar isso como prioridade. É necessário que você se consagre a Deus. Tem um valor espiritual sobrenatural, a ponto de Jesus dizer que existem demônios ou casta de demônios que só saem com jejum e oração. Sim, nós vamos falar
sobre isso. O jejum, ele tem que ser, ele precisa ser, é necessário que ele seja agregado a uma vida de oração. Você se separa para buscar a Deus, para orar a Deus. Você não vai jejuar e passear. Não, o jejum é um tempo exclusivo entre você e Deus. Se possível, para quem pode, se excluir. Eu não consigo, eu trabalho, mas nos dias que eu faço, eu tenho a minha sala, eu preciso andar no condomínio para ver as coisas que estão acontecendo, mas nesse dia, ninguém sabe que eu estou, obviamente, porque a Bíblia diz que se você declara, o seu galardão perante os homens já foi recebido. A única pessoa que tem que saber que você jejua é Deus, e mais ninguém. E obviamente, para os maridos e as mulheres, né, como Paulo explica, um consentimento para o ato sexual é necessário que o marido e a mulher sente e os dois concordem com aquilo que está acontecendo para que não haja quebra do jejum, não haja interrupção daquilo que você propôs a fazer a Deus. Então, se exclua, se esconde, vamos dizer assim, se consagre a Deus. É um tempo entre você e Ele vai revelar muitas coisas grandes, poderosas, sobrenaturais, vai nos dar direção, caminho, e vai nos mostrar qual é a sua vontade. Então, o jejum, acima de qualquer coisa, ele precisa ser disciplinado. Nós precisamos colocar no nosso cardápio, né, diário, o jejum. Se abster. Obviamente que não existe uma regra fixa, porque eu consigo ficar alguns dias, tem pessoas, como a minha esposa, se ela ficar mais que 6, 7 horas sem comer, ela passa mal, organismo. Então, cada um precisa buscar em Deus. Uma pessoa que, por exemplo, que trabalha carregando saco de cimento, vai jejuar, o que vai acontecer com ele? Vai desmaiar. Então, nós temos que ser, a nossa fé, a nossa vida com Deus, ela é inteligente, cada um tem o seu particular com Deus. O que importa é o nosso coração, o que importa é a nossa disposição em fazer as coisas, e muito mais do que isso, Deus está vendo qual é a intenção, qual é o propósito, qual é o motivo que nós estamos nos consagrando a Ele. Aí é complicado, né? Então, o jejum, ele nos prepara, eu creio que para coisas mais elevadas que Deus tem preparado para nós. É a consagração. É a gente se preocupar um pouquinho menos com o mundo, conosco, enfim, e projetar a nossa vida em uma vida de consagração a Deus. É obviamente que um outro exercício que nós praticamos, não somente no que tange ao jejum, mas quanto às coisas que não agradam a Deus, quanto ao pecado, é a gente ter a capacidade de dizer não. Porque não pensam vocês que você vai jejuar? Não. Vai vir as tentações, vão vir os momentos que você vai ter que administrar com a capacidade do Espírito Santo, vai vir vontade de comer. Eu, às vezes, tenho dor de cabeça, às vezes, muito forte, eu vou orar, porque você vai falar, não, é verdade, Deus não quer que eu tenha dor de cabeça, acho que está na hora de eu vou entregar mais cedo. Não, é propósito, é perseverança, e Ele supre. Deus supre, irmãos, quando você se propõe em um jejum de Deus, com propósitos inteligentes, que tem gente que jejua por cada coisa, que misericórdia. Então vamos ser inteligentes para poder consagrar a nossa vida a Deus. Vamos buscar coisas que agradam o coração de Deus, coisas que edificam a nossa vida, coisas que nos façam crescer espiritualmente, coisas que nos façam exalar o bom perfume de Cristo, coisas que nos levam para perto de Deus. Então nós precisamos disciplinar o nosso corpo. No jejum, coisas vão acontecer para que você não termine,
para que você não chegue até o fim daquele propósito que você planejou, o propósito que você fez diante de Deus. E nós vamos dizer: não, eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Eu disse que era tal hora e é tal hora. E Deus honra, Deus alivia, Deus faz coisas grandes e sobrenaturais na nossa vida. No livro de Atos, nós vemos lá no capítulo 13, versículo 2 e 3, e o 14, 23, os cristãos que jejuaram quando ia escolher missionários, aplicava a prática do jejum para buscar orientação divina. Quais eram as pessoas que Deus queria levantar? Porque às vezes o homem quer escolher, né, pelo coração nosso, pela aparência, mas Deus às vezes tem outros planos, outros projetos, outras pessoas que ao nosso parecer inicial, na nossa concepção de análise, não seriam capazes para, mas quem capacita é Deus, quem orienta é Deus. Então, para levantar missionários, pastores, obreiros, enfim, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O que é que Deus, qual que é o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja e para a nossa casa. Oh, glória a Deus. Paulo menciona por duas vezes os seus jejuns. 2 Coríntios 6, 4 a 5 e 11, 27. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Glória a Deus. Então, o jejum é abstinência de alimento acompanhado de uma vida de oração. Qual que é o único propósito prioritário que nós precisamos entender quando nós jejuamos? É estar perto de Deus, é buscar a Deus, é ser visto mais de perto por Deus, é compreender mais as coisas de Deus, porque quando nós nos abstemos, nós projetamos mais a nossa vida, nosso coração, para as coisas espirituais. E às vezes nós queremos buscar nas coisas terrenas soluções, argumentos, decisões. E esquecemos de ouvir a voz de Deus. Deus não fala em ruídos, Deus não fala em confusão. Deus precisa que você se projete nele, que você pare nele, que você vá aos pés dele para que ele fale ao seu coração. E esse momento é de consagração, sintonia fina com o Espírito Santo. A própria Bíblia diz, o salmista diz: não se aconselhe com os ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assente à roda dos escarnecedores. Consagre a sua vida antes, tenha o seu prazer nas coisas de Deus. Medita nela, reflita nela, olha o que a Bíblia está dizendo para você fazer. E quanto mais puros, quanto mais limpos deste mundo, mais fácil para Deus escrever a história espiritual na minha e na sua vida. Então se consagre a Deus, irmãos. É tempo de consagração. Eu já disse para os irmãos que eu vivo como se eu fosse morrer hoje à meia-noite. Porque pode acontecer, não pode? Pode. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quantas prioridades que eu tinha, que atrapalhava a minha vida com Deus, que Deus não as deixa eu lembrar mais. Não que eu sou alguém melhor ou maior do que você, mas é a vida buscar as coisas que vêm do alto. Eu era uma pessoa que, nossa, a ansiedade reinava no meu coração, mas reinava de largo. Eu já acordava hoje pensando no dia 31 de dezembro de 2019. Não. E não dava conta do dia de hoje. É verdade, porque você está pensando lá, você não pensa aqui.
É tempo de nós desejarmos Deus. E o jejum precisa fazer parte da nossa vida. E você precisa ser inteligente com o seu tempo, com o prazo. Existem 2 tipos de jejuns, que é o jejum total, que você fica absolutamente sem nada pelo tempo que você determinar, e tem o jejum que você pode tomar água. Água. Não é Coca-Cola, suco, viu, irmãos? É água. Tá bom? Isso é muito importante. Você tem que colocar isso quando você vai iniciar o seu jejum. Regras de horário, você que determina. É a sua vida com Deus. Agora, existe um texto que nós vamos ler no final, que está lá em Isaías, que às vezes nós jejuamos tanto, né? E esquecemos das práticas. Ah, eu jejuo, mas quando eu tenho que ajudar alguém eu não ajudo. Ah, eu jejuo, mas quando eu tenho que estender a mão eu não estendo. Então também não funciona, irmãos. A vida com Cristo é um conjunto. É um pacote. É globalizada a coisa. Não pode faltar um elemento. A busca é pelo 100% com Deus. A Bíblia diz que 3 homens jejuaram 40 dias e 40 noites. E nós sabemos o desfecho, a vitória, o poder. Não estou mandando ninguém jejuar 40 dias e 40 noites, não, irmão. Agora, se você aguenta, glória a Deus. Amém? Então, o primeiro é Moisés. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Aleluia. Elias, 1 Reis 19:8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E Jesus, Mateus 5:2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Homens que se consagraram, que tiraram o seu tempo, se dedicaram à exclusividade de Deus. Vamos interpretar o jejum com essa palavra. É você ser exclusivo para Deus. É lógico que a exclusividade ela é em todo o tempo, mas o jejum, vamos dizer assim, que é uma exclusividade maior. Deu errado. Sim, por qualidade. Melhor ainda. Jamais. Nada disso. Primeiro porque o jejum é ato voluntário, né? Mesmo quando a gente como é que fala, convocado por uma questão ou outra, vamos todos fazer jejum. Lógico, todos vamos, mas de acordo, cada um com a sua possibilidade. Ah, o pastor fala assim, vamos jejuar todo mundo 7 dias, mas eu não consigo 7 dias. O irmão consegue, glória a Deus, o irmão consegue meia hora, um dia, enfim. Mas é aquilo que você se dispõe para Deus. E o jejum é algo sobrenatural. Esther 4:16 é absoluto quando jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Atos 9:9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, que foi a história de Saulo de Tarso. É uma prática que infelizmente está esquecida. E eu creio, irmãos, que se Deus, se o Espírito Santo colocou esse item dentro da verdadeira adoração, e veja que ele não está em nenhum outro item,
está na verdadeira adoração, na verdadeira vida prostrada no altar de Deus. Muitos jejuns, se fala muito de jejuns de alimento, mas eu quero incentivar você a fazer 2 tipos de jejum. Não vou dizer que eles são menos ou mais importantes do que o jejum de abstinência de alimentos. Mas existem 2 jejuns que o Espírito Santo colocou no meu coração, para a gente pensar sobre isso, você pensar no seu travesseiro. Se esse jejum você tem feito, esse jejum que eu vou falar aqui para você, esses 2, esses são necessários. Esses precisam ser feitos. E o primeiro é jejum de murmuração. Muitas pessoas estão rodando 40 dias, 4 dias, porque murmuram. Nunca estão gratos. Às vezes eu falo em casa, minha esposa fala, mas que sol, que chuva. Falou, que vento. Deus sabe o que Ele está fazendo. Adore. Murmuração. E a gente murmura sem saber. Parece que é nato, né? É nato nosso isso. Mas você pode policiar a murmuração. Talvez você não azere 100%, mas se você chegar no 99% já está excelente. Jejum de murmuração. E o segundo, que é quase no mesmo patamar, é que te deixa vagueando pelo deserto, enquanto você já poderia ter conquistado a sua terra prometida. E o segundo, Salomão diz que o poder, que esse segundo, o poder disso, o poder da vida está nisso, nas palavras desnecessárias. Comentários desnecessários. Eu sempre digo que para os irmãos que em casa, quando eu vou fazer um comentário, seja qual for, irmãos, de qual nível for, eu penso, o que eu vou produzir no coração da minha esposa e da minha filha com essas palavras? Esse é o pensamento. E você pode abrir esse leque para tantas outras pessoas que você convive. O que eu vou produzir comentando isso? Bênção? Então fala. Incentivo? Presença de Deus? Então fala. Agora, produzir raiva, produzir desistência, produzir angústia, produzir incertezas. Não, irmão, então não fala. O pastor tem um livretinho, eu já falei isso, eu não esqueci o nome do livretinho, eu procurei em casa, não tenho. Que ele escreveu há muitos anos atrás, ele abre em 4, assim. E dentro dele tem uma frase que ele fala assim, se você não tem nada de bom para falar, cale a boca. É mais ou menos assim. Então, o jejum de alimentos, da consagração, é importante, é necessário, precisa ser criada essa disciplina na nossa vida. Mas eu quero que você leve para a sua casa hoje, antes de você começar com o jejum de alimentos, comece com esses 2. Pelo mais difícil. Murmurar, 0. Palavras desnecessárias, 0. É difícil? É difícil. Mas se a gente submeter a nossa vida, parar para falar, pensar, né? Pensar para falar, pensar para agir, não dar resposta imediata, Deus vai nos honrar. E quanto mais agradáveis aos olhos dele, quanto mais próximo dele, quanto mais querido dele, mais bênção, mais vitória, mais respostas Deus nos dará. Então fica essa instrução aqui do Espírito Santo para a nossa vida, da importância de nós colocarmos o nosso cardápio de adoração a Deus, o jejum. Não tem tempo, não tem, ou você faz total ou parcial.
e você vai ver como que Deus opera nas nossas vidas. Mas antes disso, vamos fazer o jejum da murmuração e o jejum das palavras desnecessárias. Amém? Eu quero encerrar com o texto de Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías. Glória a Deus. Isaías. Cinquenta e oito. Todos acharam? Aleluia. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de ti saco e cinza? É isso o que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi? Não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas o teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, novamente, outro advérbio de condição, clamarás ao Senhor, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificarás os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem faltando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Conclusão, o jejum, a nossa vida, enfim, irmão, a nossa vida de adoração verdadeira, que foi o nosso tema, que inclui jejum, oração, os elementos,
a exposição da palavra. Tudo é um conjunto de atitudes. Ou seja, não basta só orar, só ler, só jejuar. Não, é um conjunto. Nós precisamos jejuar sim, orar sim, meditar na palavra de Deus sim, mas nós precisamos atentar para aquilo que ela fala e temos que fazer. Tirar é para tirar, não fazer é para não fazer, não falar é para não falar. Para que Deus possa ouvir. Então romperá a tua luz, então clamarás ao Senhor que te responderá, então a tua luz nascerá nas trevas. Condição que precisamos ter para que Deus nos veja, para que Deus nos enxergue. Então a verdadeira adoração é o adorador que está preocupado em limpar a sua vida, em tirar do seu coração, da sua mente, da sua boca, dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos seus pés, das suas mãos, tudo aquilo que não agrada a Deus. E é necessário, porque Deus está à procura do verdadeiro adorador. E Deus sabe quem é verdadeiro e Deus sabe quem é falso. Deus sabe quem está por estar, quem ora por orar, quem cultua por cultuar, quem jejua por jejuar. Mas Deus também sabe os verdadeiros, que têm propósito, que têm vida, que sabem o que estão fazendo, que sabem o porquê é que estão orando. Nós voltamos a fazer a oração de terça-feira, não é para o pastor Luciano aparecer não, ninguém tem que aparecer aqui. É Deus que está nos chamando para uma vida de oração, e Ele vai nos honrar. Os pedidos estão aqui, ali, serão sempre os mesmos, espirituais, para que nós cresçamos. Então se consagre a Deus, ore, leia a palavra, jejue, se abstenha de palavras inúteis, de murmuração, de coisas que não agradam a Deus, irmãos. Faça um conjunto, faça hoje um check-up em toda a sua vida, em todas as áreas, e traga tudo à luz da presença de Deus, e Ele é poderoso para nos ajudar, para nos transformar, para nos levantar, para nos dar chances quantas forem necessárias, porque Ele é um Deus longânimo, poderoso, perfeito. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vamos orar e vamos incluir a Cleidiane Jesus dos Santos, 32 anos, de Montanha, Espírito Santo, Rubiane Francisco de Souza, 43 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais, e Marcelo, 47 anos, Santos, São Paulo. 3 vidas que se decidiram pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua ajuda, a tua orientação, o teu cuidado, para que nós não só sejamos praticantes de jejum, de oração, de leitura, de frequentadores de culto, mas para que a nossa vida no nosso dia a dia possa ser uma vida que tenha a sua vida expositiva nas atitudes, nas palavras, nas intenções do coração, nos comentários com pessoas do nosso dia a dia, que os outros possam olhar para nós e ver em nós que verdadeiramente seguimos, cumprimos a tua palavra e somos verdadeiros adoradores do teu nome, Pai. Nos ajude a orar mais, a ler mais a tua palavra, a jejuar mais no sentido de consagrar a nossa vida, de nos privar um pouco deste mundo e colocar a nossa vida projetando-a para o teu reino, Pai. Nos dê capacidade de menos murmurações, de menos palavras desnecessárias, de menos comentários alheios que não edificam a nossa vida, mas que às vezes, ou quase sempre, entristecem ao Espírito Santo. Ajuda-nos. Obrigado por este mês, onde tratamos da verdadeira adoração, que nós possamos fazer um check-up, um diagnóstico na nossa vida em todas as áreas, em todos os momentos,
e acertar, aprumar aquilo que tem que ser colocado em ordem, para que sejamos encontrados irrepreensíveis diante da tua santa presença. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa mente, nosso coração, a nossa casa, a nossa adoração, que nós possamos ter crescido esse mês, Pai, na graça e no conhecimento de quem Tu és, e que as nossas atitudes sejam de servas e de servos maduros, que já estão no alimento sólido, que já compreenderam o Teu poder e a Tua graça, e assim prosseguir até o grande dia de estarmos com o Senhor eternamente. Ajuda-nos, porque sem o Senhor nada podemos, precisamos de Ti. A Tua própria palavra diz que sem Jesus nada podemos fazer. Ajuda-nos e abençoa-nos, é a nossa oração. Também abençoa essas 3 vidas que se decidiram por Jesus, que entraram em nosso site, que disseram: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Que o Espírito Santo esteja cuidando, lapidando, transformando e conduzindo essas vidas, ó Pai, a um lugar onde a Tua palavra é verdadeiramente pregada, para que elas Te conheçam a cada dia mais e mais. Obrigado por essa noite, obrigado por esse mês, obrigado pelas nossas vidas. Abençoa-nos, porque a Tua palavra diz que é a Tua bênção que nos enriquece. A nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus.